E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal Cotidiano Policial para quem quer ser polícia. E hoje nós vamos conversar com um professor, escritor e investigador de Polícia Civil, Valdeci Feliciano, meu amigo Valdeci. É uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso canal Cotidiano Policial para a gente conversar um pouco sobre as profissões, né, as suas habilidades, os seus segmentos profissionais. E sempre lembrando que esse canal é bem voltado para concurseiro. Você tem um trabalho também voltado para essa galera de concurso, né? Sim. A galera quer ser polícia. Então, a galera quer ser polícia, tá no lugar certo aqui para a gente bater esse papo hoje, beleza? Muito obrigado de antemão por ter vindo aqui para o nosso canal. Saulo, eu que agradeço você, né, o convite em participar aí, certo, do canal Cotidiano Policial, e estamos à disposição para a gente fazer um bate-papo falando sobre a atividade policial, né, o cotidiano policial, falando também sobre um pouquinho da carreira acadêmica, uma vez que antes de ingressar na polícia eu já atuava como professor. Pois bem, eu como sempre gosto de começar pelo começo, como se diz, né? Vamos começar pela história de polícia. Aliás, a história de Valdeci, criança ou jovem. Sempre quis ser policial ou foi algo assim que meio que entrou na sua vida de repente? Saulo, não era algo que eu vinha pensando ao longo do tempo, não. Já que você falou um pouquinho do Valdeci enquanto criança, eu cursei o ensino médio em escola estadual aqui de Campina Grande, a escola Assis Chateaubriand. E aí terminei o ensino médio, né, prestei o vestibular para História. Nesse intervalo entre o vestibular, né, começar a faculdade, eu comecei a servir o Exército, servi no 31, durante, né, o ano de 95, 96. Gostava bastante da vida militar, mas refleti bastante. E aí, mesmo passando 2 anos, podendo passar mais tempo, eu optei em começar a carreira acadêmica com o curso de História. E aí ingressei no curso de História em 97. Em 97 comecei a cursar História e eu terminei o curso de História mais ou menos no ano 2000, 2001. Em 2001 eu comecei a lecionar. Dava aula em escolas particulares aqui de Campina Grande e depois uma escola pública, só que aí no estado, e era temporário. E teve o concurso da Polícia Civil, concurso 2003. Por ser uma carreira que trazia estabilidade, uma vez que eu não era concursado na área da educação, por ter servido, né, o quartel, né, e praticamente estar aí na área de segurança, eu prestei o concurso, fiz, e aí veio, né, justamente devido a isso aí. Pelo fato de já ter servido o quartel, pelo fato de gostar da vida militar, apesar de que a Polícia Civil não tem o aspecto do militarismo, mas procurando, de fato, uma estabilidade financeira em relação ao trabalho. Pois é, então já, como você diz, né, já pegou algo meio que bem, bastante diferente, né, um segmento militar, o Exército, as Forças Armadas, e pulou aí para uma Polícia Civil. Deu para sentir aí o impacto da mudança, muita diferença. Você achava que ia ter essa mudança assim? Você achava que era diferente mesmo ou achava que a vida policial, por ser policial, no caso na Polícia Civil, teria alguma semelhança com o militarismo? Pelos filmes, né? Era 2003. A gente tinha muita questão dos filmes, na internet já estava em pleno vapor, mas não era tão popular quanto hoje em dia, né? Com redes sociais aí, Instagram, WhatsApp. A ideia da Polícia Civil era uma polícia que eu tinha e tenho como polícia investigativa. Mas aí a ideia da infiltração, né, de você, por exemplo, não entrar em uma delegacia, não andar em carros caracterizados, não usar nada que identificasse como policial. E eu pensei, né, a ideia de aproveitar esse conhecimento, tanto do quartel quanto da faculdade, para fazer essa investigação com a ideia do agente filtrado, né, tão falado assim os americanos, e era essa a ideia. E aí, na prática, no dia a dia, após fazer a Academia de Polícia Civil em 2004, sou da turma de 2004, assim que eu comecei a trabalhar, fui nomeado em 2006,
na cidade de Ingá, e aí era uma viatura caracterizada, sem vidro fumê, e tive que ir a uma delegacia. E eles, não, você vai ficar todos os dias vindo essa delegacia trabalhando. Mas pensei, todo mundo vai saber que eu sou policial. Como é que eu vou ficar infiltrado? Como é que eu vou ficar sem ser visto, né, conhecido? É uma cidade com 23 mil habitantes, que era o Ingá. E aí, não deu 2 dias, eu percebi que essa ideia de não ser identificado como policial não é tão fácil. Né? Por quê? Porque nós temos essa obrigatória, muitas vezes, de estar na delegacia, de ir, a população nos vê lá, né? Carros caracterizados. Né? Fui chamado para trabalhar pelo Estado em eventos de rua, né? Organizados pelas prefeituras, e aí com colete de identificação, então caiu essa imagem de que eu iria estar aí trabalhando sem que ninguém me reconhecesse como policial civil. Assim, eu acho até, como você falou, isso é meio coisa de filme, né? E geralmente filme, esses filmes que retratam as polícias investigativas, aquela coisa secreta e tal, geralmente eles se passam num cenário mais de metrópole, né? Que aí é mais fácil, vamos dizer assim, o policial passar meio que despercebido, né? Mas mesmo assim, por exemplo, como várias vezes a gente foi para local de crime, mesmo que você esteja descaracterizado, mas você chega no local de crime, tem um corpo no chão, né? E geralmente em periferia, e qual é o cenário? Tem um corpo no chão e 200, 300 pessoas ao redor para assistir aquela cena macabra que é o corpo no chão. E aquelas 200 pessoas estão lhe vendo. Isso, e a população sabe, Saulo, que nós não somos dali. Sim, Uma cidade exatamente. com Ingá, 23 mil habitantes. Uma cidade como Boa Vista, 6 mil habitantes. Chegar qualquer pessoa de fora, num local de crime, o pessoal olha, né, duas coisas. Ou o camarada tem envolvimento, certo, com o crime, né, está ali na ação direta, ou é policial. E aí, como você disse, né, termina sendo quase que impossível em cidades de pequeno porte populacional, a população não nos reconhecer como policiais. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre um livro que Valdeci escreveu. Na verdade, ele já lançou mais de um, mas vamos falar sobre um especificamente daqui a pouco. Nessa caminhada de polícia, quantos anos já de polícia? Eu fui nomeado em maio de 2006. 2006, mais de 15, né? Mais de 15 anos. E passou por onde? Quais as experiências dentro da Polícia Civil? Quais as delegacias? Eu fui nomeado em maio de 2006, trabalhei durante 4 anos na delegacia de Ingá. E aí era expediente todos os dias, manhã e tarde. Inicialmente eu fiquei trabalhando no final de semana lá no Ingá, 24 horas no sábado, 24 horas no domingo, mais a sexta-feira, eram 3 dias seguidos. Né? E aí folgava o resto da semana, uma vez que era dias, né, corridos. E aí tinha essa folga onde eu conseguia conciliar com a atividade da docência, também conciliar com a atividade acadêmica, uma vez que em 2006 eu comecei a fazer o mestrado em Sociologia. E durante a noite eu também comecei a fazer o curso de Direito. Então, trabalhava no Ingá no final de semana, praticamente. Como eu folgava a semana da polícia, esse intervalo eu fazia, né, dava aula durante o dia e fazia mestrado e fazia Direito no período da noite. Então, fiquei no Ingá de 2006 a 2010, Saulo. Depois eu vim para a cidade de Campina Grande, eu pedi para vir trabalhar em Campina Grande, é a cidade que eu moro. E aí, chegando em Campina Grande, na região de Campina Grande, eu fui trabalhar na cidade de Gado Bravo, na qual passei 6 meses naquela cidade ali, e a convite, né, depois, posteriormente, na cidade de Boa Vista. Então, fiquei aí 2010 até 2013 na cidade de Boa Vista, onde passei a trabalhar em Campina Grande na Delegacia da Infância e da Juventude, passando aí aproximadamente 2 anos e meio. Nesse intervalo, né, eu assumi a vice-presidência da Associação dos Policiais Civil, né, ASPOL, que tinha, né, a colega, né, escrivã de polícia, Suana Mello, como presidente da associação, e eu, investigador de polícia civil, como vice-presidente. Voltei a trabalhar em delegacia, caso não esteja enganado, em 2018, estou na cidade de Boa Vista até o presente momento. Nessa caminhada aí, eu costumo sempre
gosto sempre de perguntar, porque geralmente todo mundo tem uma experiência, uma história, Qual foi assim a situação marcante para você? Você lembra de alguma coisa em algumas dessas delegacias que, poxa, que ocorrência Sim, Saulo. Quando eu comecei a trabalhar em Boa sempre Vista, tem, né? na cidade de Gado Bravo não tinha policial, porque estava formando-se uma de plantão, não tinha policial de modo geral, policial militar, e somente policial civil. Eu trabalhei durante 3 meses, apenas eu sendo, junto com os colegas de trabalho da Polícia Civil, o único policial da cidade. Mas aí a cidade foi tranquila. Em Boa Vista, 2010, quando eu comecei a trabalhar, aconteceu a mesma coisa. Não tinha ainda esse regime de plantão, era de um destacamento, por não ter policial fixo, estava também sem policiais ali alguns dias. E aí, como o delegado que trabalhava na cidade, ele acumulava outras delegacias, eu terminava ficando alguns dias sozinho naquela cidade. E aí, certa vez, um colega, também policial civil, um amigo nosso, ele pediu, né, o colete emprestado, e ele não estava com o colete, eu emprestei o colete a ele e fui trabalhar sem o colete. Após o horário do almoço, né, eu parei o carro, né, a viatura, para voltar da delegacia. Quando eu paro, o popular chegou, né, tremendo, comunicando que uma loja de material de construção estava sendo roubada naquele momento. E aí, mesmo sem o colete, apenas com arma, sozinho naquela cidade, entrei na viatura, fui até o local. Quando eu cheguei, um funcionário da loja disse: ó, 3 indivíduos roubaram aqui a loja, levaram o telefone da gente e acabaram de sair aqui pelo sítio Cacimba Nova, em direção a Campina Grande. Né? E eu disse: você conhece a localidade? Conheço. Vamos atrás, vamos lá. Coloquei aquele camarada ali, né, aquele popular comigo, para fazer a perseguição aos 3 indivíduos. O delegado, que trabalhava em Boa Vista, ele trabalhava também na DRF, ele acumulava, dava um apoio incondicional à delegacia de Boa Vista, sempre acompanhava os inquéritos, né, as prisões, e aí eu comuniquei: ó, estou aqui na ocorrência de um roubo, preciso de apoio, estou sozinho, em perseguição. Rapaz, não é para você ter feito, não, eu estou aqui à procura de 2 indivíduos, e aí preciso de apoio. Ele fez: estamos indo de Campina Grande para Boa Vista, pelo sítio Lucas, e eu disse: eu estou vindo de Boa Vista para Campina Grande pelo sítio Riacho Fundo, que vai sair Catuala de Boa Vista. Na época a pista não era asfaltada, e fui seguindo, com o popular indicando ali onde era ali algumas estradas, com a arma, segurava o volante com a mão, com a outra mão passava a marcha, com essa mesma mão segurava a arma ali, né? Peguei o rádio, né? Pedi ao popular para modular, comunicar onde eu estava, pois eu não conseguia fazer isso aí, né? Não tinha como, humanamente falando, sozinho fazer isso. E ele pegava e câmbio, estamos no local. Isso não diz câmbio, não, isso é coisa de filme americano. Mas aí o que foi que houve, né? Avistei o carro que estava envolvido no roubo, e aí quando avistei o pessoal da DRF também, deu de cara com eles, e aí nós fizemos aí o cerco, conseguimos prender. Na verdade, os 2 indivíduos correram, deixaram o carro abandonado, conseguimos prender um deles aí, e aí foi feita a prisão naquele momento, recuperando os objetos. Então, assim, Saulo, hoje eu não aconselho nenhum policial que está na ativa, seja policial civil, policial penal, policial militar, policial federal, PR, PRF, a estar fazendo perseguição sozinho, como eu fiz ali, numa desvantagem numérica, humana, muito grande, sem ter a condição de fazer, colocando minha vida em risco e vendo a hora ali até perder a vida, né, em uma ocorrência que não tinha como fazer. Obtive êxito, mas hoje não faria mais isso aí. Não, exato. Você citou uma situação que às vezes até. Porque, assim, quando você está no curso, quando você está, né, no curso de formação, quando você está debatendo o assunto, quando você está lendo sobre o tema, aí, beleza, a orientação é não fazer isso. Mas você sabe que polícia é polícia, né? Quando, assim, e tem que decidir logo, ou faz ou não faz, né? Ou Não faz tem ou não faz. não tem muito tempo para pensar. E às vezes o sangue ferve, sabe, pô, eu vou fazer, dê no que der. Que foi o seu caso, graças a Deus deu muito certo. Valdeci, a Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, muita gente às vezes não tem essa ideia, não tem essa noção do quanto ela é importante
para a justiça, para o processo de justiça, no processo judicial. A justiça julga com base, né, na maioria das vezes, com base num processo de investigação, né, no inquérito policial, enfim. Como é que, por exemplo, nós temos um concurso, se você acompanha muito bem essa questão do concurso, em andamento na Paraíba, na Polícia Civil. No mínimo, aí, 1.400 pessoas aguardando a convocação para o curso de formação. Qual é dentro dessa constatação de que a investigação é muito importante, qual conselho que você daria a esses futuros policiais civis, esses futuros alunos, daqui a pouco, da Cadepol, dentro desse contexto que eu acabei de frisar, dessa importância do trabalho investigativo? Antes do conselho, Saulo, meu concurso de 2003, o nível pedido era nível médio, não era nível superior, nível médio. Mesmo assim, a concorrência deu 72 para uma vaga para investigador de polícia. 72 para uma vaga. Então, entrou, na verdade, inclusive, muitas pessoas com curso superior e fazendo curso superior. No meu caso, eu já era formado em História, mas muitos colegas fazendo curso superior entraram nesse concurso e houve um concurso posterior, concurso de 2018, né, conforme você também sabe, e aí o requisito é nível superior. Você tem um pessoal muito qualificado, sabe, Saulo? Nós temos um pessoal aí com doutorado, com mestrado, muita gente com especialização, né, com curso superior, acho que o efetivo quase todo tem curso superior, e é um pessoal qualificado. E aí o conselho que eu dou ao pessoal que está ingressando na polícia agora, vem para somar, é que possa trazer a qualificação e buscar cursos, Saulo, principalmente envolvendo o chamado, né, crimes cibernéticos. Por quê? Eu trabalho no final de semana em Campina Grande, no setor de ocorrências, e eu fico espantado, mesmo já tendo esse tempo todo de polícia, com a quantidade de crimes que é feito aí, envolvendo os crimes cibernéticos, ou seja, Instagram hackeado, venda de objetos pelo Instagram hackeado, as pessoas caem no golpe, WhatsApp clonado, o pessoal pede dinheiro, passando pela a pessoa daquele contato WhatsApp, usando números de telefone, dizendo que é um novo contato. E é necessário, Saulo, que a polícia possa fazer mais cursos nessa área para que possa dar uma resposta mais rápida à sociedade. Por quê? Porque com a internet, com a tecnologia, com as inovações, o crime também vai se inovando, aí vai ocorrendo. Então, a gente tem hoje a criminalidade violenta, né, a letal, quando acontece o homicídio, né, a letal em relação ao patrimônio, latrocínio, a criminalidade violenta, crimes contra o patrimônio, no caso específico aí, roubo, mas hoje a gente tem muitos crimes feitos mesmo em uma sala como essa aí. O camarada chega, liga o computador, cria um site falso, cria um Instagram falso, e aí começa a emitir boletos falsos, vende produto em sites que também vendem produtos aí, né, engana as vítimas. Então tem que ter, na verdade, um avanço nesse sentido. E o pessoal que está ingressando, que possa, e na Cadepol, eu creio que vai ter mais disciplinas voltadas para isso aí, que possa buscar se qualificar nessa linha, para a gente ter uma resposta ainda mais rápida a esse tipo de crimes que ocorre envolvendo aí, principalmente aí, o estelionato, né, certas defraudações de um modo geral. E essa sua observação também que sirva de alerta para as pessoas, né? Porque, assim, são crimes que, inclusive, difíceis de investigar, não é fácil, pela demanda e pela rapidez com que eles acontecem, mas, assim, alerta as pessoas do cuidado, né, na internet, em que clica, nesses links que clicam, nessas propostas milagrosas ou muito atraentes que são feitas, porque, assim, muitas vezes as pessoas caem. Primeiro, Saulo, eu vou lhe dar 3 exemplos. Você é meu amigo, então você mandou uma mensagem para mim com um número novo. Valdeci, esse é o meu número novo, eu estou precisando de um dinheiro seu. E aí, amigo, realmente, é para ajudar o outro amigo. E aí, antes de transferir qualquer valor, liga. Tá ligado, para né? a pessoa, rapaz, o que está vendo? Manda um áudio, né? Manda um áudio. Eu estou aqui, ligue para mim, né? Ligue para mim, explica a situação, certo? Mande, como você disse, manda um áudio, porque, na verdade, você vai ver, de fato, aquela pessoa. Então, você já evita, né, cair um golpe, certo? Como esse aí, como você disse, né?
A investigação, como ocorre com frequência, é muito comum. E aí, só um exemplo, Saulo, também. Eu quero comprar uma geladeira. E aí vejo o teu Instagram e vejo que o Saulo está vendendo uma geladeira, vendendo uma mesa, certo? E aí, o que é que faz? Posso conversar no direto, mas também pego o contato, dá uma ligada, tenta o local, se for um local distante, né? Investiga mais um pouquinho, vê se de fato o que é que está ocorrendo aí, porque o pessoal utiliza justamente sites falsos. E quando vai comprar um produto na internet, dá uma olhada se de fato é aquela loja, se não trata ali de um golpe, né? Com um pouco de cuidado, de segurança e principalmente, conforme você disse, Saulo, quando a coisa é ofertada com alguma vantagem, abaixo do valor, tem que desconfiar. Então, se um telefone vale R$ 4.000 e o site está vendendo por R$ 2.500 novo, então não é o preço de mercado, tem algo errado. Tem algo errado, exatamente. E, infelizmente ou não, toda essa demanda cai, e as pessoas também, muita gente também não sabe, cai dentro de uma delegacia para a Polícia Civil, termina se avolumando de BOs e de ocorrência para dar conta. Não é que, só para deixar claro, não é que a Polícia Civil não tenha que investigar, não é isso, mas é que quanto mais as pessoas se conscientizarem e elas mesmas tentarem evitar cair num golpe, né? É bom para elas e é bom para a polícia, porque deixa de cair essa avalanche de ocorrências, e a gente está falando só de um caso, né? Um caso específico, uma modalidade criminosa que é a fraude. Mas vamos entrar agora nessa questão do seu livro, Valdeci. Você escreveu um livro, eu tenho, inclusive estou lendo, né? Ressocialização, deixa eu ver aqui, lembrar o título, né? Prisão, Trabalho e Ressocialização, esse livro com foco no Presídio Serrotão. E qual foi a ideia? É o resultado de algum trabalho acadêmico, de uma tese, assim, conclusão de curso? Ou você disse, não, eu escrever por escrever mesmo? Saulo, mesmo com a nomeação da Polícia Civil, eu não deixei a atividade de professor, uma vez que legalmente podemos acumular, né? E durante o período, na noite, que eu não tiro plantão, no final de semana eu leciono. Então, lecionei História durante meu primeiro curso, durante período aproximadamente de 10 anos. Como eu disse, em 2008, eu concluí o mestrado em Sociologia. Nesse período, eu fui convidado para lecionar numa faculdade privada aqui de Campina Grande, na qual ainda estou lecionando, depois em outra faculdade também aqui em Campina Grande, só que não mais em História, em Direito, e aí leciono disciplinas de Direito Penal, História do Direito, Filosofia Jurídica, que envolve essa formação, Sociologia Jurídica, essas minhas formações. E aí comecei a fazer pesquisa junto com grupos de alunos e veio a ideia de trazer a pesquisa sobre o cárcere, 2016, 2017, 2018, até que eu fiz um outro mestrado em Direito, né, um MINTA, né, uma parceria de uma faculdade aqui em Campina Grande com uma outra faculdade do Rio de Janeiro, e minha dissertação de mestrado, nesse mestrado agora, em Direito, foi sobre o cárcere, tratando justamente da ressocialização pelo trabalho. Então, esse livro aqui, esse segundo livro, ele é fruto da dissertação do mestrado em Direito. O primeiro livro, na qual eu sou organizador e você é um dos autores, nas tramas da prisão, eu sou organizador junto com o professor Vanderlan Silva, né, meu professor e orientador do doutorado, né, estou aí fazendo doutorado em Sociologia, né, agora sou doutorando, e o professor e orientador Vanderlan Silva, nós organizamos o livro, na qual tem diversos autores, né, você, certo, que trata também aqui do cárcere, mas aí você aborda, né, o contexto um pouco da sua experiência, como antes... A época, agente penitenciário? Na época, agente penitenciário, né, hoje policial penal, você tem um capítulo com escrita magnífica, né, tem um ex-aluno, e hoje, né, policial militar, Charles Tagino, que também está naquele livro ali, tem a pesquisadora Melissa Piano, né, na qual tem um capítulo ali, na qual sou coautor, eu e Charles, uma outra pesquisadora, a Jaqueline, né, e tem alguns autores também, tem o André, que é policial penal, está em coautoria comigo, em um dos capítulos, né, tem um ex-aluno, Kaique,
que hoje é policial militar, também está nesse livro. Tem a pesquisadora, mestre em ciência política, Lígia Macedo, né? Tem também a pesquisadora Guaíra, né? Mestre, salvo engano, está como no doutorado agora em psicologia. Então, são diversos autores que estão nessa primeira obra. É a segunda obra, certo? Ela é autoral, né? Isolada, fruto do mestrado. E estamos aí para lançamento de um próximo livro, próximo mês, certo? Que também trata do cárcere. Estou organizando junto com o professor Wanderlan Silva e temos diversos autores, certo? Tratando isso aí. E por que trabalhar o cárcere? Na verdade, a prisão é um problema social. É o problema de todo mundo. Problema de todo mundo. O cara que está preso, né, o problema não é só dele, não. E da sociedade. Né? Houve uma falha. Ele está preso porque houve uma falha. Exato. Seja do Estado, não promover uma educação ali, seja por escolhas erradas, dele mesmo, né? Né? Escolhas erradas, porque muitas vezes, devido, né, ter o aparato estatal, educacional, familiar, e entra no mundo do crime, não dá para colocar um único fator, né? São fatores criminógenos, me entendo, são diversos fatores. Tem indivíduos, Saulo, certo? Que tem, né, uma renda muito boa, né, e entra no mundo do crime. Seja, não sei, para aumentar o patrimônio, né? Por exemplo, praticando tráfico de drogas, se envolvendo em roubos a banco, se envolvendo em fraudes, né? E aí, lembrando que o crime não é só patrimonial, não, certo? Crime sexual, sim. Né? Crimes contra a vida, certo? Crimes contra a pessoa. Então, estão presos ali. Então, isso é um problema social. No momento que alguém entrou no cárcere, né? E ele não é ressocializado ou reinserido, conforme gosta de usar esse termo, né? O atual diretor Sucupira, né? A ideia da reinserção, ele diz que é a sociedade, não o cárcere, né? Eles preparam uma boa reinserção, ele trabalha com essa ideia, né? Então, mas aí, se ele não é bem inserido, reinserido, de forma harmoniosa, ou se não há ressocialização, a tendência é ele voltar para o cárcere. E aí a despesa do Estado, né? Certo? É um problema social. Então, eu estudo, pesquiso para entender esse universo. Estou no doutorado, a minha tese, eu trabalho com duas categorias de preso, Saulo, com os faxinas, e aí os faxinas são os presos que trabalham. Os presos que não trabalham. É unicamente que faz faxina, não. O preso trabalhou, a categoria de preso que trabalha, são os faxinas. Hoje o pessoal usa muito a ideia de preso da casa, mas o preso que não trabalha, que está lá embaixo, também está na casa, né? Então não dá para dizer, não, o preso da casa, o que está lá embaixo também é da casa, né? Eu acho que seja porque daquela expressão que diz, não, pô, tu é de casa. De casa, você é um né? cara mais chegado. Mas o que está lá embaixo também está na casa, né? Então, assim, faxina é um termo que pega essa categoria de preso que trabalha. E aí tem muitos apenados, né, que trabalham, estou fazendo, inclusive, entrevista a eles na cozinha, no refeitório dos policiais penais, do quadro, né, de funcionários, a cozinha é grande, e aí são 14 apenados, Saulo, que fazem refeição para mais de 1.000 pessoas. É um negócio que começa 3 horas da manhã para servir o café de 6 horas, o almoço, né, de 11 horas já está descendo para os pavilhões, né, o jantar, certo, e o lanche. Então, assim, é algo que é uma espécie de uma prefeitura, onde tem regras, né, certo, a administração ali, o cuidado da limpeza, né, e aí apenas que trabalham na escola lá, na escola Paulo Freire, né, que trabalha na oficina, que trabalha agora na construção, né, o Sucupira conseguiu trazer isso aí, o pessoal está fazendo blocos, né, e aí o pessoal faz doação para a STP, né, para o Exército. Então, tratar isso aí, né? Pode ter uma padaria lá dentro. E tem a padaria, né? E aí, veja, trazer uma produção desse pessoal para não ficar no ócio, né? Como também dá oportunidade, porque o trabalho gera o quê? A remissão. A cada 3 dias trabalhados, o penado ganha um dia de remissão. A cada 12 horas de estudo, dividido em 3 dias, ou seja, 4 horas de estudo por dia, juntando 4, dá 12, né? 3 dias, a 12, ele também tem um dia de remissão. E tem muitos apenas que trabalham o dia e estudam no finalzinho da tarde, então vão sair mais cedo do cárcere e aí, em tese, vão sair de forma aí harmoniosa, voltando para a sociedade e ser, de fato, absolvidos aí pela
o mundo aqui fora. Nessa sua pesquisa aí, talvez eu até já sei, talvez eu até já tenha mais ou menos a resposta, mas é interessante perguntar. Qual o maior problema, ou os maiores, se você puder elencar, que você tem constatado, ou que você constatou, o maior problema do sistema penitenciário, obviamente, local, né? Porque sua pesquisa ela é local, mas a gente sabe que muitos problemas locais eles são os mesmos problemas em nível nacional também. Acho que o cenário prisional do Brasil não muda muita coisa. Mas quais foram, vamos dizer, por exemplo, os três? Se você tivesse o poder de dizer, não, eu tenho o poder de resolver isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Você faria o quê? O pior problema, o maior problema é a superpopulação prisional. Não tem como você falar em bom tratamento, né, em condições dignas do cumprimento da pena e até de ressocializar com um número que é 3 vezes maior, um número que seria ideal, de pessoas para estar ali naquela unidade prisional. Primeiro problema. Segundo problema é falta de estrutura por parte do Estado, não por parte dos policiais penais. Vejam bem, não é o sistema em si que é falho, né? É a assistência do Estado junto ao sistema. Porque nós temos diretores, e aí eu conheço pessoalmente, certo, alguns deles aí. Então, um alô para a diretora do presídio feminino, Anaídes, que faz um trabalho brilhante ali, junto àquela unidade, né? Sempre dando assistência, assim, quando pode, como pode, né? De medicamento, de vestimentas, de higiene ali, certo? As detentas, né? A Sucupira tem feito isso aí junto ao Serrotão, sabe? Porque, na verdade, pessoal, para quem não conhece, o Serrotão é um complexo penitenciário, onde há 3 unidades prisionais ali. A máxima, que são os presos que ainda não foram condenados, presos provisórios, que estão aguardando a condenação. O Serrotão, que são aqueles que já foram condenados, estão cumprindo já a pena ali. E o feminino, que fica também nesse complexo, onde tem certas mulheres que estão cumprindo pena. E aí, há um interesse muito grande por parte dos diretores, que ninguém voltasse para o cárcere, né? Que houvesse um cumprimento harmonioso da pena, né? Faz muito tempo que eu, pelo menos, não vejo notícias de rebelião dos presos aqui no Estado. Rebelião, mortes, né? Com armas, né? Ao ponto de, como ocorreu no estado vizinho do Rio Grande do Norte, certo? Mas, veja, a superpopulação, a falta de estrutura, é um trabalho muito árduo para isso não ocorrer. Ao mesmo tempo, né? Os próprios apenados também não têm interesse em fazer algumas rebeliões, porque isso vai gerar também, certo, uma resposta por parte do Estado, né? O Estado, para quem acha, está lá 24 horas, né, acompanhando o preso, não consegue sair, não há afetivo para isso aí. Então, na verdade, deve ali ter, certo, um diálogo entre a administração e os apenados para que eles não evitem cometer esse tipo de transgressão. Por quê? Porque vai ter, de fato, um controle maior. Não é que o preso possa fazer o que bem quer, né, mas você também dá um pouco de responsabilidade e de confiança ao apenado, né, para que ele possa, ali, de repente, né, ter um banho de sol sem ter ali um policial penal do lado, né, tá vigiando, mas não está do lado ali, né. Aí pronto. Então, um dos problemas que eu indico mesmo é justamente a superpopulação, a estrutura para que todos possam estudar e trabalhar, apesar de que, em relação ao estudo, há vagas, mas é uma resistência muito grande, postos de trabalho e outros incentivos, além do estudo, além do trabalho, para que esses apenados não voltem ao mundo do crime. Falando em superlotação, eu esbarro em 2 observações. A primeira é que, não, eu até concordo com você também, né? O sistema prisional como um todo, inclusive não só no Brasil, até países aí desenvolvidos, se não estão lotados, estão perto, alguns, né? Estão próximos. Mas tem 2 observações que eu gosto sempre de fazer. A primeira é de que uma parte da, vamos dizer, culpa, na minha visão, lógico, uma parte da culpa da superlotação é justamente carregar sobre aquela parcela reincidente, né? Pô, se você cometeu o crime, saiu, ganhou liberdade, teve sua oportunidade e volta, aquela vaga que você veio ocupar de novo deveria ser de alguém, né? Tem mais ou menos essa tipo assim, você está contribuindo para a superlotação carcerária se você não tivesse reincidido. Uma discussão que é importante fazer. E a segunda existe uma série de órgãos, entidades, ONGs, enfim,
que levantou a bandeira do desencarceramento. Inclusive, se eu não me engano, a pastoral carcerária ela prega abertamente que o governo como um todo, né, o poder público, pare imediatamente de investir em construção de presídios. Eles têm uma agenda pelo desencarceramento, é um documento público, está lá na internet, no site deles, que eu gosto sempre de pesquisar. E a pergunta é, como é que se resolve o problema da superlotação carcerária sem construir novos presídios diante desse cenário que nós temos de grande reincidência criminal no país? Saulo, nós temos que pensar, e aí pensar em penas alternativas. Sim. Aí, quais seriam essas penas alternativas? Veja bem, só um exemplo. Se Valdeci passasse nesse momento a usar drogas, você sabe que o crack é uma droga que tem um poder muito forte, né? Muito forte, de muito forte. destruição, de descontrole, inclusive o comércio de crack dentro do presídio não é autorizado, os presos, porque com todo o controle do Estado, entra droga em todos os presídios. Exato, certo? Na Paraíba, a regra é mesmo, então termina, certo, entrando drogas, né? Por arremesso, né? Pelo tráfico, levando pelos próximos familiares e outros fatores. Mas essa droga que entra, com todo o controle, ainda consegue entrar, não apenas no estado da Paraíba, mas todo o outro Brasil, os presos não admitem que seja levado o crack. Por quê? Porque causa um descontrole muito grande. Então, se eu entrasse a usar essa droga, e aí muitas experiências que eu acompanhei, sai do emprego, fica desempregado, começa a vender os objetos, em pouco tempo está cometendo alguns delitos, como furto, Saulo. Então, cometi um furto. Beleza. Se eu cometi o furto, eu tenho que ser punido. Com certeza. Sim. Mas, veja bem, se eu só era um trabalhador e eu cometi um furto, certo, de pequena monta, não tinha dinheiro de pagar a fiança, né? E aí, o que é que acontece? Será que resolve me encarcerar junto com alguns indivíduos que têm uma periculosidade maior, envolvido rotineiramente em roubos, ou eu teria que ser caminhado para uma unidade de tratamento, para desintoxicação, e após isso aí me dar uma oportunidade, certo? De repente eu trabalhar e até mesmo pagar, ressarcir a vítima. Então, essa é uma medida. Essa é uma medida. Ou seja, não encarceramento. Agora, Sim. não dá para falar em não encarceramento, por exemplo, certo? Em crimes de mais perigosos. Então, nesse caso, seria a opção. Uma outra opção, camarada que tem problema com álcool, bateu na companheira, vai ser preso. Mas se ela não quer que ele seja encarcerado, né? E se ele se arrependeu, mas ele é dependente químico, ele precisa, Saulo, de um tratamento. Então, ser encaminhado para o tratamento ali, certo? E aí dá essa oportunidade a ele para no tratamento, ao invés de ser encarcerado, né? Ele, certo, ter esse acompanhamento para que ele saia do vício, do álcool e não bata mais na companhia. Então, a gente se encarcera muito, certo? E encarcera mal. Esse é o problema. Então, seria nesse sentido. Não dá para defender, certo, não encarceramento, até porque temos indivíduos que fazem do crime, certo, meio de vida só. À frente de uma organização criminosa, né, praticando quanto mais, certo, crimes, né, contra o patrimônio. E aí, como é que você faz? Onde aquele indivíduo ele não quer oportunidade de trabalho. Ele não quer oportunidade de, certo, de ser tratado, né, de uma dependência química. Ele quer ver do crime, então não dá para você falar isso aí. Por quê? Porque ele mesmo está indo contra a própria sociedade, que, em tese, deve, certo, o abraçar. Eu concordo, assim, nesses casos, realmente, como você frisou. Agora, assim, eu particularmente, eu acho que eu sinto falta de uma estatística mais concreta. Por exemplo, quantos daqueles, vamos dizer, temos 1.000 presos no Serrotão. Daqueles 1.000, quantos são por conta de furtos, né, para a gente poder pensar nisso, né? E dos que furtam, quantos, sei lá, se furtou, cometeu qualquer crime e foi pego, tem algum registro em algum lugar. Então, quantos furtaram, beleza, a justiça deu a oportunidade, não, é furto, inclusive a lei não é a pena alternativa. Aí furtou de novo, aí furtou de novo, aí furtou de novo. Dentro de um problema social e que ele vive, lógico. Geralmente quem furta essas besteiras ou é o cara drogado, né? Isso. É o chamado noiado aí e tal. Isso. Ou então vive numa desconjuntura familiar muito forte. Mas, assim, do montante, quantos são, né?
E quantos estão presos realmente porque furtam? Então, assim, para a gente, eu digo a gente, a sociedade, o debate em geral, para chegar a defender, não estão prendendo muito e prendendo errado. Você entende o que eu estou dizendo? Será que o país tem essa estatística mais fiel para dizer isso, para chegar a dizer, vamos lá. Está aprendendo muito, Um outro exemplo, vamos pegar um exemplo de um tráfico, Saulo. A polícia foi chamada para ir a uma casa e quando chegou na casa, encontrou, na casa de um camarada, 6 jarrinhos, 8 jarros, com cannabis, com maconha, e plantando para o consumo. Aí temos o artigo 28 da Lei de Drogas, se tem uma ideia de tráfico. Você está plantando, você é traficante. O próprio artigo 28 fala do consumir, mas também fala nesse plantio para o consumo. Então, se você jogar ali como tráfico, unicamente jogar como tráfico, e for acatado isso aí, ou seja, você vai ter mais um inchaço do indivíduo que está, inclusive, plantando para consumir em casa e não ir comprar no tráfico e não contribuir com o crime. Então, esse é um encarceramento errado. Por isso a ideia do encarcera muito, encarcera mal. Mas não dá para dizer assim, algo a ser discutido. Não vamos fechar os presídios. Certo. Agora, que medidas serão feitas para que os indivíduos não façam do crime meio de vida, não façam do crime profissão? Porque, na verdade, né, o artigo 59 do Código Penal, ele traz a prevenção, e o principal objetivo é a prevenção e a retribuição. A indagação é onde é que fica a retribuição. Então, vão ficar impunes, certo? Então, se você fez algo, né, a própria sociedade reclama a punição, certo? Mas a ideia é que haja uma prevenção dele não voltar a fazer. Bom, esse debate realmente é muito complicado, porque, por exemplo, se a gente tem... escuta-se bastante, prendeu porque o cara roubou uma lata de leite, porque, enfim, roubou um quilo de carne. Porque nós temos o crime de bagatela. Eu acho difícil, ninguém vai preso hoje mais por causa disso. Aquilo é bagatela só. Isso. E temos crimes que não estão inseridos na chamada bagatela. E não dá para falar de exclusão de tipicidade material devido ao valor que foi subtraído. Mas veja, se dentro desse valor o camarada de fato se arrependeu, né, e ele quer trabalhar, de fato você percebe isso aí, encaminha o cara para dar trabalho e ele vai justamente ressarcir a vítima, certo? Pelo que o dano que ele causou. Agora, justamente para fazer essa seleção é muito difícil, agora tem que ter esse acompanhamento. É uma das maneiras, o Estado fazer isso aí. Então, por isso, esse problema da superlotação. Não dá para dizer assim, vamos fechar os presídios. Sim, qual a proposta? O que é que você vai fazer isso aí para proteger a sociedade? Certo? Ou seja, o cárcere não é a única solução, não é. Mas para que possa substituir, qual seria a solução? Até porque nós temos as prisões aí, né, com a pena privativa de liberdade como uma punição desde meados do século XVIII. E os países do mundo não conseguiram acabar com o cárcere. Inclusive, você citou a data, eu lembrei que a própria ressocialização, eu estava lendo essa semana, é um debate que tem 200 anos já. Isso mesmo. Trechos dentro dessa teoria de ressocialização, de presídios melhores, mais humanizados, eles estão na lei de 1824. 1820, no Código Criminal de 1824. Temos a nossa primeira Constituição, Saulo, que é a Constituição de 1904, já falava isso aí. Isso. O nosso Código Criminal de 1930, que é o primeiro, que é o Código Criminal, né? Depois vai surgir o Código Penal, ele é o primeiro, de 1830. Então, já trazia isso aí. Então, a partir da Constituição de 1824 e do Código Criminal de 1930, tivemos depois do Código de Processo Penal, né? Tivemos a construção de unidades de correções, por exemplo, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, com a ideia de ressocializar e do trabalho voltado com essa finalidade. Então, é um debate antigo. Exato. Não. Ou seja, o ano que vem, 2024, nós estaremos com 200 anos discutindo, vamos dizer, ressocialização. E que o Estado tem interesse nisso. Saulo, quem que tiver interesse no tema, pelo menos, além do Estado policial, de ressocialização, né, pode adquirir essa obra, né? Era isso que eu ia perguntar. Quem quer adquirir aí os livros? Essa obra, Saulo, como é que na faz? verdade, não tem nenhum interesse lucrativo, mas como eu paguei a editora, a gente cobra o valor de R$35, que é para pagar os gastos com a editora, né? A editora Plural, né? E aí esse material eu paguei, você também publicou o livro, sabe que a gente paga para publicação. Então, quem quiser, pode falar comigo no direct do Instagram, @Valdeci, CUR, professor. Então, professor, eu queria adquirir o seu livro,
Sendo aqui em Campina Grande, eu vou pessoalmente, entrego em mão. Se for de outro estado, de outra cidade, a gente conversa direto e eu encaminho, já encaminhei o meu livro para Recife, encaminhei para Amazonas, para outros estados. Então, assim, né, coloco só a taxa da entrega, acho que o Correio cobra uma taxazinha, mas certo valor mínimo em relação à obra aí, né, à produção. Então, tem muitos dados interessantes. Vai lá no direct, @Valdeci, sem o R, final, Valdeci, professor, e aí fala comigo e adquira essa obra aí e vão estar, certo, vendo um bom material. O link está aqui, vamos colocar o link aqui na edição do vídeo, aqui, então enfim, na descrição do vídeo embaixo. Então, valeu aí, muito obrigado pela sua participação, muito bom conversar com vocês, da primeira de muitos, sim, mais para frente sim, a gente, até porque o assunto não se esgota. Se o pessoal, não sei se vocês comentam no canal, se comentar, se tiver alguns temas específicos, a gente vai tratar um pouco isso aí, né? Só atividade policial, conciliar a atividade acadêmica com a atividade policial é um outro debate. Voltar para discutir presídio é um outro debate. Tratar a questão de drogas, Saulo, é um outro debate. Atribuições de polícia é um outro debate. Então, tem muitos temas que a gente pode discutir aqui, certo? Vamos ver se o pessoal gosta, né? Certo? Da minha fala aí, para que a gente possa voltar aqui. Beleza pura. Então, valeu aí, curta, compartilhe. Aquele abraço, até o próximo vídeo.